Vocês sabiam que nessa época do ano, no inverno, os problemas cardiovasculares podem aumentar? Por que será que isso acontece? Para a gente entender melhor o assunto, a gente recebe pela primeira vez a cardiologista doutora Adriana Bertolami. Bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Tudo prazer bem. tê-la aqui. Prazer. Principalmente para falar desse assunto que eu acho que é um alerta geral. Hoje eu acho que a gente não pode mais priorizar e se restringir a poucos públicos, tipo, quem está acima do peso, quem já tem alguns problemas. Existem pessoas que podem apresentar problemas cardiovasculares sem ter aí genética envolvida, né, doutora? E agora a gente vê que quanto mais cedo as pessoas estão apresentando problemas de coração. Então, uma coisa que a gente sempre chama atenção é prevenção. Tá. Por quê? A gente tem uma estatística que, em média, 50% das pessoas que infartam, a primeira manifestação é realmente só o infarto. Então, se você não sabe dos fatores de risco antes, não cuida de tudo antes, fica muito difícil prevenir. Entendi. E o mais alarmante, desses 50% que infartam, 50% morre como primeira manifestação. Olha, então, doutora. Cuidem antes. O melhor é a prevenção. É a prevenção. Agora, por que nesse período, então, nessa época do ano, as pessoas que ainda têm alguns outros problemas envolvidos, né, que podemos dizer que tem aí já uma predisposição para um futuro problema cardiovascular, nesta época do ano precisam estar mais atentas? O que acontece no frio com o coração? No frio, a gente tem um mecanismo total, na verdade geral, que é de vasoconstrição. Então, a gente acaba liberando catecolaminas, que principalmente adrenalina, que no coração ele tem um efeito de repercussão de constrição dos vasos. Entendi. Isso aumenta a pressão, dá chance de arritmia, então acelera. Olha que interessante. Então, acaba sendo um mecanismo de defesa que constringe os vasos periféricos para a gente não sentir frio. E acaba aumentando no coração também. Aumentando, então, o risco de problemas que a gente vai mostrar aqui alguns deles. Agora, vamos colocar o primeiro problema e eu te pergunto, quando o indivíduo está praticando uma atividade física no frio, o risco dele aumenta, então? Sim, a princípio, sim. Olha, não sabia ideia disso. Na verdade, o que é o principal, de novo, vamos lutar para a prevenção. A pessoa saber se pode ou não fazer o exercício, ter um acompanhamento cardiológico, já ter sido avaliado, isso na verdade em qualquer época do ano. Como nessa fase a gente tem uma maior incidência de eventos, é melhor que ele tenha uma prevenção antes. E esse vídeo é de hipertensão arterial, que é um dos problemas que pode se agravar no inverno. Isso é interessante, o fluxo de sangue, com o aumento da pressão, esse fluxo vai fazendo... aumentou a parede da artéria, porque ele está aumentando a pressão. E aqui está se formando uma plaquinha de gordura. Então, com os fatores de risco, essas plaquinhas vão se formando na parede da artéria, vai acumulando colesterol, principalmente nessa região, marcadores de inflamação. É por isso que a gente vê que está bem inflamada, né? Exatamente. Quando ela aumenta, a gente enxerga uma inflamação, né? E é o mecanismo do infarto, da angina, de todo, na verdade, dos eventos cardiológicos mesmo. E nessa época do ano, até a gente quis separar esse vídeo da hipertensão arterial, que quando a gente fala de hipertensão, se você tiver dados aí para nos passar, melhor ainda. Mas parece que hoje, a maioria, se você perguntar, diz, não, eu tomo remédio para hipertensão. Também é algo agravante, né? As pessoas terem que tomar um medicamento todos os dias para controlar a pressão arterial. A hipertensão é um dos fatores de risco mais prevalentes que a gente tem. E o principal, a maioria das pessoas não sabe que são hipertensas. Não? Não sabem. Então, uma avaliação médica, cardiológica ou com um clínico que faça o diagnóstico da hipertensão é fundamental. E nesse caso, você pode dizer aí alguns sintomas que indiquem de cara que esse paciente tem hipertensão? Não, a maioria das pessoas não tem sintomas, algumas sentem mal-estar, dor na nuca, enjoo, um pouco de tontura. Não é diagnóstico, a gente tem que medir a pressão para ter o diagnóstico. Perfeito. E muitas pessoas que não sentem nada têm pressão alta. Se for medir, vai dar uma pressão alta. Então, o único jeito de ter esse diagnóstico é medindo diariamente para fazer uma média. Se todos os dias está alto, essa pessoa tem hipertensão.
tem hipertensão. Precisa fazer algumas medidas, muitas vezes não precisa nem ser todos os dias, mas ter uma medida rotineira para ter o diagnóstico. Muito bom. E o vídeo mostrou exatamente isso. Então, no inverno, quem já tem hipertensão, já toma o medicamento para fazer o controle, tem que estar mais atento ainda. Você quer remédio todos os dias é fundamental. Porque tem gente que, não, tô bem, hoje a pressão tá ótima, não vou tomar nada. Pois é. E precisa tomar todo dia. Todo dia. Perfeito. Todo dia, que senão sobe. Aqui, pessoal, a gente tem as artérias do coração. Vejam que elas ficam por fora do coração. São 2 artérias principais. E aqui, a gente está cortando essa artéria aqui e enxergando ela por dentro. Legal. Então, essa artéria aqui, ela não tem nada, tá lisinha. Então, é uma artéria, a princípio, sem fatores de risco, sem plaquinha de gordura. E, à medida que o tempo vai passando e os fatores de risco vão atuando, vão se formando plaquinhas de gordura. Olha. Esses amarelinhos. Isso aqui já pode ser o mecanismo da angina. Então, pacientes que têm essas plaquinhas maiores, quando vão fazer algum esforço, tem o fluxo de sangue diminuído pelas essas plaquinhas e aí já forma, já dá o sintoma. E pode ter um desmaio ali praticando a atividade na hora, né? Pode ser dor. O principal é dor na hora da atividade física. Essa que você comentou agora, então, é a angina cardíaca. Isso. Vamos colocar o vídeo da angina cardíaca, então, para o pessoal conhecer, para a gente entender por dentro como tudo funciona. É muito interessante. Olha lá. Pare quando quiser a imagem, tá, doutor? Tá legal. Como a gente viu então, aqui as artérias do coração, que a gente viu ali no modelo. Pode rolar. Tá indo aí. Batendo. Sim, o mecanismo de sístole e diástole é a contração do coração. E também que ele acelera no momento de exercício, então isso exige mais das artérias. E até aí isso é saudável. Saudável, até normal. Isso é fisiológico, faz parte, é saudável. Exatamente. Agora, onde há o problema, ele vai ficar batendo, até pra gente entender o que acontece com essas artérias. Nesse ponto é que a gente começa a perceber que a gordura vai se depositando e aí ele aumenta o batimento para poder dar conta do sangue? Muitas vezes sim. Por isso que a gente vai aproximar um pouquinho mais. Na realidade, quando já tem um acúmulo dessas gorduras nas artérias, ele tem que bater mais rápido. Esse é o problema, doutora? Isso acaba, na verdade, o grande problema é que o fluxo que vem, imagina de uma estrada maior, aqui de repente ele fica pequenininho e não consegue chegar na circulação. Essas artérias, apesar de estarem por fora do coração, elas vão irrigar a musculatura do coração. Então, na hora que obstrui aqui, o fluxo de sangue diminui para a musculatura. E aí é que pode acontecer o quê? Para a gente saber até identificar. A angina, o infarto. Pode ser um dos mecanismos de insuficiência cardíaca, que é o coração aumentar e ficar com a força diminuída. Podem ser responsáveis por arritmias. Então, muitas pessoas manifestam pela primeira vez doenças de coração com arritmias. E qual é a diferença principal da angina para o infarto? O infarto, vamos mostrar aqui no desenho, que acaba ficando mais fácil. Claro, que às vezes a pessoa tem, você fala assim, não, estou infartando, e de repente não é infartando, é angina e também dá dor. Também dá dor. A dor, muitas vezes, é parecida, é uma dor que pode ser retroesternal, que ela pode vir pescoço, pode ser mandíbula, pode ser braço, pode ser para as costas. Tem pessoas que manifestam só com falta de ar. Então, esses sintomas são sintomas de alerta, que as pessoas devem procurar o pronto-socorro e serem atendidas ou procurar seu médico para serem avaliadas direitinho. Perfeito. Na parte de mecanismo, a angina é aquela imagem lá da gordurinha na artéria que diminui o fluxo. E o infarto, essa gordurinha, ela se rompe, ela sofre um machucado, vamos dizer assim, e forma um coágulo aqui, que obstrui a artéria. E essa obstrução faz com que o fluxo de sangue não chegue para a musculatura. E esse é o mecanismo do infarto. Esse é o mecanismo do infarto. Então, digamos que a angina é um anúncio. É o anúncio de um infarto. Então, peraí, vamos colocar a perguntinha na tela? Estão chegando várias perguntinhas, que vamos desmembrar tudo isso até para você saber reconhecer ou reconhecer em alguém, caso alguém esteja tendo algum problema e você veja, né? A gente também tem que saber ajudar as pessoas, né, doutora? Um beijo, então, para Aline Silva. Beijo para você, Aline. Ansiedade na juventude pode causar problemas cardíacos no futuro? Sim, infelizmente. A ansiedade libera aquela adrenalina que a gente falou lá no começo, que tem o efeito nas artérias. E hoje a gente tem estudos que mostram a associação de
Estresse com doenças cardíacas. Então, assim, o estresse é o ponto número 1. É um fator de risco. É um fator de risco. Precisa cuidar. E mesmo em pessoas jovens. E mesmo pessoas jovens. E a gente fala assim, não, e o fator de risco aumenta para os homens. Nem tanto, né? As mulheres também estão nessa, né? O estrógeno protege a gente até um determinado ponto, mas depois iguala. E a gente tem que cuidar das mulheres tão bem quanto. E é verdade, na verdade isso é uma curiosidade, que quando ocorre o infarto com um homem, ele ainda tem uma chance se correr e tal. Com a mulher, a chance de ser fatal é maior? Procede essa informação ou não? Em geral, a gente faz essa diferenciação mais por idades. Tá. Os indivíduos mais idosos já têm uma proteção para uma circulação colateral, que a gente chama. Tá. Que são caminhos alternativos que o sangue vai achando para chegar no mesmo ponto lá da musculatura, que vai se fazendo com o tempo. Certo. Indivíduos mais jovens não deu tempo de fazer essa circulação. Entendi. Então acaba que os eventos realmente são mais graves. Perfeito. Muito bem respondido. Agora, eu fiquei com uma dúvida. A gente já vai partir para um próximo vídeo, que é o vídeo do infarto. Mas antes, como a gente citou a angina, que também é um problema, como você colocou, pode ser o primeiro passo, um indicador aí para um possível infarto. Depois, o que deve ser feito? Se a pessoa apresentar, então, algum sintoma que é angina, tem que correr para o hospital e qual é o tratamento? Aí vai depender a gente classifica essa angina por gravidade, por época de aparecimento. E aí tem uma série de exames diagnósticos que a gente pode lançar a mão nessa hora, ou até em consultório dá para ser avaliado. Porque existe uma angina que é uma angina mais crônica, que ela é de longa duração. Então ela tem uma estabilidade um pouco maior, dá para a gente avaliar, mas tem que tomar cuidado de qualquer jeito. Porque então um envolvimento de gordura. Na região. Eu acho que a angina tem que servir como o sinalzinho vermelho. E como é que a pessoa descobre que ela tem angina? Quais são os exames que vão diagnosticar já essa angina, que pode ser um primeiro passo? A gente, depende do grau de gravidade ou dos fatores de risco do paciente, a gente pode lançar a mão de um teste ergométrico, de uma cintilografia, de uma angiotomografia, que é uma tomografia que enxerga as obstruções de artéria do coração. E, no fim, quem acaba dando o diagnóstico da obstrução realmente é o cateterismo. É o cateter. Então, para angina também é necessário o cateterismo. Nesse caso, o paciente foi diagnosticado com angina e não sofreu o infarto. Também tem que operar, doutora? Depende do grau de obstrução, do local que é a obstrução, mas uma coisa que todos os pacientes vão ter que fazer é cuidar do estilo de vida, então dieta saudável, exercício, claro que de acordo com a segurança para fazer o exercício, usar os medicamentos, o tratamento de medicação é para todos os pacientes, mesmo quem tem angina, quem não tem, muitas vezes a gente acaba usando, e em pacientes que já infartaram, o tratamento tem que ser diário, tem que usar direitinho, no horário prescrito, por exemplo, medicações de colesterol, algumas a gente tem que usar à noite, que é a hora que a gente produz o colesterol. Então tem que seguir direitinho a recomendação do médico e fazer avaliações frequentes. Não dá para não prevenir. Não é tá tudo ótimo, me sentindo ótimo, chega de fazer exame. Não. Que bom que tá tudo ótimo, mas continuar fazendo, Continuar e ter segurança. E hoje, uma coisa que nós temos que prestar atenção também é no sono dos nossos pacientes. Há muitos pacientes dormem mal, que aumenta o nível de estresse, aumenta a adrenalina e aumenta a chance de infarto, de derrame, de arritmia, de insuficiência cardíaca, de tudo isso. Então, o pouco sono, aquele sono irregular, que já não está tão saudável, também é um fator de risco para doenças cardíacas. Gente, que bom que a gente tem toda a informação. Concordo com... Às vezes muita gente está assistindo, e eu também sou telespectadora de outros programas, tem coisa que a gente olha e fala assim, aqui que eu também estou te entrevistando, mas também sou uma telespectadora. Quando a gente recebe a informação, poxa vida, com a vida que a gente leva hoje, com a correria, se torna difícil contar com todas essas prevenções. É por isso que a gente tem que estar atento. Quem quer manter a saúde tem que fazer um esforço, né, doutora? Tem que ter uma orientação, né? Perfeito. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Ai, que foto linda. Silvia, um beijo pra você. Obrigada. Uma pessoa que não tem e nunca teve pressão alta pode ter angina ou infarto? A Carol já tá craque, gente. Eu presto atenção em algumas coisas. Sendo um dos fatores, ela pode ter outros. Pode ter outros. Pode ter outros. Então, prestar atenção em colesterol alto, cigarro, sedentarismo, a dieta,
O sono, que a gente já comentou, a genética. Genética está envolvida. Não tem jeito. Tá. Então, a genética, a gente pode dizer que para problemas cardiovasculares contribui muito. Demais. Se tem muitos casos na família, aquele indivíduo tem mais chance e não tem jeito. E tem mais chance precoce. Inclusive. Então, pessoas que infartam mais cedo. Olha, isso é perigoso, hein, gente? E aí, casos jovens. Genética, por enquanto, a gente não mexe, mas a gente cuida dos outros fatores de risco para prevenir. Tá, então uma pessoa que não tem pressão alta pode infartar, sim, se tiver outros fatores de risco envolvidos. Vamos colocar então um vídeo que mostra o que é o infarto do miocárdio para a gente ilustrar e entender o que acontece. Vamos lá. Pare quando quiser, doutora. Vamos lá, o coração enquanto batendo normal. É bonito, né? Eu acho tão bonito quando a gente vê o coração. E aí eu acho que a gente estamos entrando, né? Para ver como é que está sendo o fluxo. As células vermelhas e as gordurinhas. As amarelinhas são as gordurinhas. Elas estão começando a se formar, então a plaquinha de aterosclerose formando aqui, que é a plaquinha de gordura. Tá, isso tudo é ela grudando mesmo. Ela entra na parede da artéria. E aí por dentro a gente vê que vai diminuindo o espaço. Vai diminuindo o espaço. É aquela imagem lá da plaquinha que vai deixando o buraquinho. Então, aqui nessa fase é a hora que a gente pode fazer a angina e aqui o coágulo. Então vamos segurar essa parte. Infarto. Como é que se forma esse coágulo? Eu nunca tinha visto assim uma imagem tão, tão real para que a gente pudesse entender. Como é que se forma esse coágulo? Enquanto está naquela plaquinha, só na gordurinha, no amarelinho, pelos fatores de risco, então, por exemplo, fumar, a pressão, até o exercício em alguns casos, pode levar ao rompimento dessa plaquinha. E aí é o mecanismo de machucado normal, que vai coagulação do... Entendi, vai cicatrizar e vai sangrar. É como se sangrasse aqui dentro. E ele coagula e parou o fluxo aqui. Entendi. Nossa, tá muito real, é interessante. E agora eu te pergunto, em locais que já tem um acúmulo maior de gordura, esse rompimento se torna mais fácil? Ou não? Sim, é mais fácil, por isso que a gente trata lesões, obstruções acima de 70%. Tá. Mas plaquinhas mais moderadas, que não são tão grandes, quando ela tem mais componentes de gordura, porque a composição dessa plaquinha é importante também. Muitas vezes as plaquinhas já estão mais cicatrizadas, então elas já são mais durinhas. Durinhas, entendi. E aí fica mais difícil ainda. E quando rompe, faz aí, enfim, o problema... Aí tem que correr realmente para o hospital, porque tem chance, claro. A gente sabe que tem muitos pacientes que têm chance de cura, né? Vamos acompanhar então até o final do vídeo. Ah lá. Quando for passar... Aí, esse aqui é o cateterismo. O cateterismo é o exame que ele vai identificar a obstrução. Essa aqui é a angioplastia, já estamos tratando. Tratando, entendi. Primeiro a gente descobre com a... cateterismo e isso aqui já é o tratamento. Isso é o tratamento. Aqui é o stent, uma malhinha de metal, que ela empurra a plaquinha e abre novamente a artéria. Perfeito. Então o fluxo volta ao normal. Esse, você diria que é o tratamento mais seguro hoje, mais eficaz para quem teve um infarto e para quem também foi diagnosticado como risco e fez um tratamento precoce? Sim, a gente considera os fatores de risco. Então, por exemplo, pacientes diabéticos, a gente tem uma escolha por stents diferentes. Ou até pela cirurgia. Mas hoje a angioplastia é um excelente tratamento, muito seguro e eficiente a longo prazo. E aí esse paciente fica com essa redinha, o stent, pro resto da vida. Pro resto da vida, porque aqui depois a artéria, ela cicatriza em cima do stent. Então não é que ele não vai conseguir se mover, não vai conseguir tirar isso, nada disso. Entendi, ele fica fixo nessa região. Fixo. O corpo abraça, digamos isso, assim. E aí faz parte do corpo. Isso. O paciente, doutora, pra gente finalizar, muito interessante essa pauta, é bom que a gente conseguiu visualizar muita coisa. O mesmo paciente pode ter vários stents? Pode. Em artérias, enfim, diferentes? Sim, pode ter em locais diferentes e inclusive pode ter dentro de outro stent. Ah, é? Porque ao longo do tempo esse stent ele pode fazer uma obstrução nova e uma opção de tratamento é passar um novo stent dentro. Por dentro? Por dentro. Olha, eu não tinha a menor ideia disso. Muito obrigada. Hoje a gente recebeu a doutora Adriana Bertolami, que é cardiologista. Falamos então desses problemas cardíacos que aumentam o risco no inverno. E só
Só pra gente fechar, doutora, ela comentou isso comigo antes do programa começar. O nosso inverno não tá tão rígido. Pois é. Até que ponto de temperatura, né? Qual temperatura a gente já pode esperar quadros que se agravem mais? Não com o inverno que a gente tá vivendo. O nosso inverno calor, né? Tá mais calor do que frio, né? Mas, em geral, isso acontece em lugares que o inverno é mais rigoroso, então perto de 14 graus. Tá. Mas aqui em São Paulo, de vez em quando, nós temos oscilação. Sim. E a gente vê o acúmulo de pacientes com dor em pronto-socorro. Quando a temperatura cai muito. Cai. E disseram que até o final da semana a temperatura vai cair. É. Quero agradecer o Grupo Angiocardio. Quem quiser saber mais pode acessar o site www.grupoangiocardio.com.br. O site é maravilhoso. Já acessei várias informações e isso salva a vida do paciente, a gente sabe. E já que a gente está falando de fatores de risco, daqui a pouquinho vai ter uma pauta com o Dr. Roberto Navarro, imperdível, sobre dietas da moda, que podem estar relacionadas a depois probleminhas como esse quando a gente faz a dieta errada, né? Sim. Obrigada, doutora. Adorei. Parabéns, explicou muito bem. Até a próxima. Um beijo. Tchau.